Ele diz também, no verso 22 ao 26, ele fala enfaticamente, ele deixa claro que a religião sem prática não tem valor. Aquele que só ouve e não pratica, esquece. Você esquece, tanto que no versículo 25 ele chega a tratar da questão da negligência. Ele fala, vocês estão sendo negligentes. Se você só ouve, mas você não tem uma vida prática, eu estou aqui ministrando hoje em Tiago para vocês. Vocês estão ouvindo um monte de coisas. Se vocês não chegarem em casa, pegar a Bíblia e vocês estudarem Tiago e começarem a pegar os princípios de Tiago e colocar em prática, daqui 2, 3, estou sendo otimista, mas daqui 2, 3 semanas ninguém vai se lembrar de mais nada disso aqui, ou vai se lembrar de uma outra coisa. Eu lembro que o Ralph falou alguma coisa, mas não me lembro muito bem. Agora, começa a colocar em prática. Ele fala a questão do espelho, nós temos que nos lembrar que o espelho daquela época não era esse espelho que nós temos hoje. Normalmente era um metal polido, onde eles tinham um reflexo deles, e era uma visão meio distorcida, ao ponto que nós vemos até Paulo falando em 1 Coríntios, aquela questão de olhar no espelho. E quando você sai, e aí ele vem trazendo aquela ideia de que você olha no espelho, e você talvez não olha com muita frequência, mas você sai, logo você se esquece do que você viu diante do espelho. Lógico, você lembra da sua aparência, mas você não tem ela com tanto detalhes, a riqueza de detalhes que você tem olhando diante do espelho. Agora, quando você pratica, você não se esquece. O que ele está falando é isso. Por que muitas vezes nós temos cristãos faltos de conhecimento, faltos de sabedoria? Porque ouvem muito, vêm à igreja, sentam-se nos bancos, ouvem 50 mil sermões durante a vida toda, e você não vê crescimento, e você vai conversar sobre assuntos que já foram tratados várias vezes na igreja, a pessoa não se lembra, não consegue tratar do assunto. Por quê? Porque esquece. Não colocou em prática, vai esquecer. Vai esquecer. Você vê textos bíblicos sendo tratados repetidamente, e você conversa muitas vezes com as pessoas, e elas não conseguem dialogar acerca daquele texto. Mas você já ouviu quantas vezes? Já deve ter ouvido umas 300 vezes sobre isso. Mas por que você não sabe discorrer a respeito disso? É porque não coloca em prática. Porque se você coloca em prática, você não se esquece. Você tem experiência para contar. Aquele texto fala sobre isso, eu vivi sobre isso. A minha vida, eu tenho pautado ela nisso. É o que ele está falando. Você não vai se esquecer se você pratica a palavra de Deus. Mas se você só se senta nos bancos, e você levanta e vai embora, você vai se esquecer rapidamente. A questão da negligência é justamente essa questão de... E aí, aqui a negligência, ela traz um conceito de pecado. Porque você conhecer e você não praticar é pecado. Ele vai tratar, ele até fala disso de maneira muito clara, sobre a questão de você, aquele que sabe o bem que tem que fazer e não pratica, está pecando nisso. Aquele que conhece a palavra de Deus e não a coloca em prática, está sendo negligente. Ou seja, eu sei o que eu tenho que fazer, mas está muito confortável do jeito que eu estou fazendo. Vou dar um exemplo simples aqui. Pregar o evangelho para as pessoas que estão aí fora, que não é um papel somente de alguns dentro da igreja ou do pastor, mas é um papel da igreja como um todo. Se nós não o fazemos, nós estamos sendo negligentes. É um bem, é o maior bem que você pode fazer a um ser humano, é anunciar a boa nova da salvação. Se você não faz, você está sendo negligente. É o bem que você sabe que tem que fazer, mas você não está fazendo. Outra consequência disso, se você não prega o evangelho, você começa a se esquecer do que é o evangelho na sua própria vida. Mas se você é alguém que sempre está falando, cara, Jesus é bom, Ele morreu por você lá na cruz, Jesus, Ele quer te salvar. Você está falando para a pessoa, mas aquilo está servindo para você também, porque você está se lembrando disso, é uma vida prática de pregação. Isso é um exemplo apenas. Mas se você não faz, você é negligente, é um bem que você sabe que deveria fazer e não faz. Com o passar do tempo você vai se esfriando. É a razão de muitas pessoas dizer, eu estou me sentindo frio espiritualmente. É porque tem faltado prática. Começa a colocar a sua vida cristã na prática, começa a viver o cristianismo e não somente falar e ouvir, mas começa a viver o cristianismo para você ver. Se você não vai ter uma infinidade de testemunhos, de coisas para você dizer. Pega a sua Bíblia num domingo e fala assim, deixa eu dar uma volta na rua, quem eu encontrar eu vou pregar o evangelho para essa pessoa. Se à noite, quando você chegar aqui, você já não vai ter um testemunho para contar para o pastor João. Prática. Agora, se você só ficar na sua casa assistindo Domingo Legal, você vai chegar aqui com o quê?